Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 21 de junho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: o Vinícius, o Igor, o Isaac, o Rafael, o Antônio, a Tayla, a Natiene e a Maria Eduarda. Os demais alunos, por um motivo ou outro, faltaram hoje, não é ontem, hoje. Porém, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke. Hoje daremos início à correção da prova paulista do 2º bimestre de 2023. Por que eu falo que começaremos a dar início à correção? Porque são 20 questões. Talvez não dê tempo de resolver todas hoje. Daí a gente vai parar no que a gente conseguir chegar e depois a gente continua. Se der tempo hoje, beleza. Se não der, a gente continua. Depois a gente compila num arquivo só, uma videoaula só, com todas as 20 correções, tá bom? Dando continuidade então, vamos lá. Primeiro exercício. Todo mundo fez a prova paulista mesmo, certeza, né? Primeiro exercício meu pode ser que não seja o mesmo do seu, tá? Primeiro exercício. Quantos ladrilhos quadrados de 0,25 metros quadrados serão suficientes para ladrilhar um espaço quadrado de 5 metros de lado? Aqui tem um erro grave nessa pergunta aqui. Primeiro, todo mundo sabe o que é ladrilho aqui? Não. Como que vai responder se a gente não sabe o que é ladrilho, né? Então aqui já matou nós pela perna aqui, né? Já começou a dar rasteira na gente. Então uma pergunta que tem que saber o que é ladrilhos. Se a gente não sabe o que é ladrilhos, como que a gente vai resolver? Como que a gente vai entender? Ladrilhos é piso. Para nós aqui é chamado de piso. Piso. Sabe o piso? Azulejo que se coloca na parede? Então, aquilo lá é ladrilho, tá? Então, quantos... Vamos trocar o nome aqui para ficar mais fácil. Azulejos. O nome que a gente conhece aqui na nossa região. Então, fico triste a prova paulista não ter pensado nisso, né? Tá certo que é importante, mas na apostila, né, terminando a apostila inteira, em nenhum momento falou ladrilhos, né? Então, quantos azulejos? Quantos azulejos quadrados de 0,25 metros quadrados são suficientes para ladrilhar um espaço quadrado de 5 metros de lado? Então imagine o seguinte: ele tem um piso quadrado, que a área interna dele é de 0,25 metros quadrados, certo? E eu tenho um outro quadradão que ele tem 5 metros de lado, certo? Opa, 5 metros. Então imagine o seguinte: se eu fosse desenhar para tentar resolver, eu vou pensar assim: 0,25 metros quadrados é 1 metro quadrado inteiro? Sim ou não? 0,25 metros é 1 inteiro? Não, 1 inteiro é 1. Então eu tenho que somar mais um piso desse do lado aqui. Mais um piso desse do lado aqui. Mais 0,25 metros quadrados. Quantos que deu agora? 0,25 com mais 0,25. 0,50. Deu 1 inteiro? Não. Vou somar mais um piso aqui de 0,25 metros quadrados. 0,25 mais 0,5 dá 0,50. Com mais 0,25. 0,75. Deu 1 metro quadrado? Não. Então, mais 0,25 de novo. Agora deu. Então, quantos quadrados você precisa para ter 1 metro quadrado? Não. Como? 4 pisos para dar 1 metro quadrado. Aqui eu tenho um espaço quadrado de 5 metros.
Então, quantos metros quadrados tem aqui dentro? Você vai fazer 5 vezes 5. Você vai fazer aqui, ó, 5 linhas. Certo? Quantas linhas já deu? 4, 5. 5 linhas e 5 colunas. Tudo com 1 metro cada uma. Professor, está fora de proporção. É, realmente está fora de proporção, mas só para a gente poder entender. Certo? Cada um desse aqui tem 1 metro quadrado. E 1 metro quadrado precisa de quantos pisos? Quantos? 4. Então, cada 1 metro quadrado eu preciso de 4 pisos. Eu posso ir preenchendo 4 pisos, 4 pisos, 4 pisos, 4 pisos, 4 pisos. Mas vai dar muito trabalho para mim. Quantos metros quadrados eu tenho aqui? É só multiplicar o lado vezes o outro lado. Quantos que dá 5 vezes 5? Oi? 25. 25 metros vezes metros, metros quadrados. Se cada 1 metro quadrado tem 4 pisos, 25 metros quadrados vai ser 25 vezes o 4. 4 vezes 5? 20. Subiu 2. 4 vezes 2? 8. Com mais 2? 10. Então, quantos pisos foi preciso? 100. Deixa eu apertar a pausa aqui. Então, a resposta é quantos ladrilhos? 100. Certo? Voltou a gravar? Voltou. Questão número 2. A fração, como que eu leio essa fração? 6 quintos. Está associada a qual ponto da reta numérica a seguir? Bom, para eu achar ela na reta numérica, eu tenho que achar ela em decimal. E para eu achar ela em decimal, é uma fração. Eu divido de cima pelo de baixo. Tá, pensa comigo agora. Antes de eu começar a dividir, tem 2 letras aí que é um absurdo eu achar que é elas. Quem sabe qual é o absurdo? A C e a A. Não, 2 que são absurdos. Não, a C, não, a B. Quem? A B ou C? Ih, não tem certeza, para de chutar. Eu esqueci qual que é. Não é que eu esqueci. Olha a fração. Aí você olha os pontos, 2 é um absurdo. Sim, 2. Quem que é o absurdo? Eu não sei qual. Eu lembro que eu tinha falado 2 lá, mas... Não, então, isso aqui, ó, é o seguinte. Lembra que eu expliquei para vocês nas aulas? Existem frações própria e a fração imprópria. Quando a parte de cima é menor do que a parte de baixo, a gente chama de fração própria. Quando a parte de cima é menor que a de baixo, a resposta é 0, alguém. A resposta estaria entre o 0 e o 1. Quando a fração é imprópria, ou seja, a parte de cima é maior que a parte de baixo, a resposta é maior do que 1. Então, como essa aqui é uma fração imprópria, a parte de cima é maior que a parte de baixo, essa aqui é um absurdo e essa aqui é um absurdo. Então, ou vai ser a letra C ou vai ser a letra D. Ah, professor, mas agora eu não sei como que faz. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 6, que é a parte de cima, e vai dividir por 5, que é a parte de baixo. Na tabuada do 5, quem vezes 5 dá próximo do 6 sem passar? 1. 1 vezes o 5 dá 5. 6 que tira 5, 1. Tem mais alguém para descer? Só com isso aqui eu já sei responder. Só com isso aqui, vocês acham que é a letra C ou a D? C, por quê? Porque eu sei que deu 1 inteiro. 1 inteiro está entre aqui e aqui. Lá era 3 inteiros, alguém. Então essa aqui também não poderia ser. Mas vamos terminar a nossa conta? Então lá.
Eu tenho o resto 1, mas eu quero terminar a conta para ter certeza que é a C. Então, 1 vezes 5, 5, 6 menos 5, 1. Sobrou 1. Tem alguém para baixar? Não. Eu ponho uma vírgula e acrescento 1, 0. Todo o resto agora vai vir acompanhado de 0. Quem vezes 5 chega perto do 10 sem passar? 2 dá exatamente 10. 2 vezes 5, 10. 0 que tira 0, 0. 1 que tira 1, 0. Qual foi a resposta final? 1,2. Aqui está o inteiro. 1,1, 1,2. Então a letra correta é a letra C. C de Cristo. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo? Agora vem mais uma pergunta. Terceira pergunta. Opa, veio outra fração. A fração. Como que eu leio essa fração? Como que eu leio quando é o 2 embaixo? Não. Quando é o 2 embaixo? Isso. Não, então é do meio. Meio. 5 Meios. meios, no plural, porque é mais de um. Muito bom, Isaac. Então a fração 5 meios está associada a qual ponto na reta numérica? Qual alternativa é um absurdo aí? A letra A. Por que a letra A é um absurdo? É maior do que o 2. Então, se ela é maior do que 2, ela vai ser mais. Se a parte de cima é maior que a parte de baixo, ela vai ser maior que o 1 inteiro. Então, entre 0 e 1 é absurdo. Agora fiquei em dúvida. Ou é B, ou é C, ou é D. Como que nós podemos fazer? Acabamos de fazer o exercício anterior. Como que faz? Esqueceram? O contrário. Faz o de cima dividido pelo de baixo. Então vamos lá. 5 dividido por 2. Na tabuada do 2, quem vezes 2 chega perto do 5 sem passar? 1. Vamos tentar aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2. 5 que tira 2, 3. Opa, isso aqui não é resto? O resto não pode ser maior nem igual à chave. Então eu errei. Então nós vamos voltar atrás. Não era o 1. Cabe mais. Quem vezes 2 chega perto do 5 sem passar? 2. Vamos tentar o 2. Não acontece. Acontece. 2 vezes o 2 dá 4. 5 que tira 4? 1. Tem alguém para baixar? Não. O que eu faço daí mesmo? Põe uma vírgula. Depois da vírgula, acrescenta um 0 no resto. Quem vezes 2 dá 10 ou chega perto do 10? Quem? 5. 5 vezes 2 dá 10. 0 que tira 0, 0. 1 que tira 1, 0. Então qual é a resposta? 2,5. Na régua aqui, o Isaac vai contar para mim, já que o Isaac está brincando com o bloquinho de notas. Na régua, Isaac, qual é a letra que representa o 2,5? O 2,5. Isso. Qual letra que representa ali? O 2,5. A letra... O 2,5 ali não é... A letra B? A letra B, muito bem, Isaac. Ele está bem no meio entre o 2 e o 3. Ah, mas eu fiquei na dúvida que está no meio. Você vem contar aqui, ó. 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 e 2,5. Achei. É a letra E ou não? O Isaac achou. É a letra B. Muito bem, Isaac. Então aqui é a letra B. Tem um outro jeito de fazer? Tem. Presta atenção. Olha como que funciona o outro jeito. Deixa eu apagar tudo aqui. Sem precisar fazer divisão.
Você fala, ah, professor, mas eu não lembro como que é arma contínua na hora de dividir. Então você vem aqui e faz isso aqui. O inteiro foi dividido em quantas partes? Em quantos? Em quantas partes foi dividido inteiro? 2. Então eu vou pegar o inteiro aqui e vou dividir ao meio. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é a metade. Isso aqui, ó. Quantas metades eu vou pegar? 5. Então, ó, 1 metade, 2 metades, 3 metades, 4 metades, 5 metades, a letra B. Eu peguei 5 metades. Certo? Eu gosto de fazer divisão, mas isso aqui é muito mais fácil. E quando chegar uma fração muito difícil, daí compensa fazer a divisão da fração, tá bom? Mas, 2 maneiras diferentes para a gente resolver aí. Próximo exercício, exercício número 4. Observe a figura. É correto afirmar que a figura representa um polígono, certo? Que polígono que é esse? Ele é um polígono convexo quadrilátero? Ele é um polígono convexo hexagonal? Ele é um polígono convexo pentagonal? Ou ele é um côncavo? Não, desculpe, falei errado. A letra C é côncavo pentagonal ou côncavo hexagonal? Qual letra que vocês acham que é o correto? Primeiro, esse polígono é o quê? Ele é quadrilátero, pentagonal ou hexagonal? Esse polígono? É. Você sabe como que a gente conta se ele é quadrilátero, se ele é pentagonal ou hexagonal? Você sabe como que conta? Tá, ela lembra? Oi? Esqueceu? Isaac não lembra? É a quantidade de lados. Se ele tivesse 3 lados, ele era um triângulo, um trilátero, né? Se ele tem 4 lados, ele é um quadrilátero. Se ele tem 5 lados, ele é pentagonal. Ué, mas por que mudou o nome agora para pentagonal? Porque ele tem 5 ângulos. Gonal é ângulos, tá? E 5 ângulos também pode ser 5 lados, tá bom? A quantidade de ângulos é a mesma quantidade de lados. E hexagonal quer dizer que ele tem quantos lados? 6. Então lá, tri é 3, quadri é 4, penta é 5, hexa é 6, hepta é 7, octonal é 8, egono, não lembro o 9. Vou apertar a pausa aqui, vou pesquisar, não lembro o 9, fugiu da cabeça agora. Continuando. Então, 9 lados é eneágono, tá bom? E aqui no caso, quantos lados esse polígono tem? 6 lados? Vamos ver se ele tem 6 lados mesmo, Rafael. 1 lado, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas falou que o gonal vem de ângulo. Vamos ver então, ó. 1 ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos. E agora, Isaac, onde que está o sexto? Está aqui, ó. Sexto ângulo. Certo? Então, eu já sei que ele é hexagonal. Qual é as alternativas que não pode ser? Já que ele é hexagonal, qual que não pode ser? Não. Fala só para minha letra. Qual letra que não pode ser? O A, porque o A é quadrilátero e a gente sabe que ele é hexagonal. E o C, que está falando que é pentagonal e a gente sabe que ele é hexagonal. Agora faltou eu descobrir se esse polígono é convexo ou côncavo. E aí? Vocês lembram o que é conexo? Um polígono conexo. Ó, o próprio nome já fala. Isso ajuda bastante, Isaac. Pense em conectado. Então você tem que pensar assim, todo polígono tem os vértices, não tem? Eu vou desenhar aqui um polígono pentagonal. Ó. Você tem que tentar, eu usava essa mesma historinha na minha cabeça, Isaac. Todos os vértices
tem que poder ser conectado com os outros passando por dentro da figura, não pode passar por fora. Esse ponto ligou a todos? Sim? Sim. Esse ponto, esse vértice, consegui ligar a todos também? Olha o que eu estou fazendo. Sim? Beleza. Então, por enquanto passou na prova. Todos têm que ligar a todos. Todos têm que ser conectados a todos. Deu para conectar a todos sem sair fora do polígono? Sim? Sim. Agora esse daqui. Deu para conectar a todos sem sair fora do polígono? Sim. Agora esse daqui. Deu para conectar a todos sem sair fora do polígono? Sim. Então isso aqui é um polígono convexo. Agora um côncavo é um polígono que um deles ou mais de um dos vértices não dá para conectar a outro sem passar por fora. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aquele dali não dá. Olha esse daqui. Oi, Jorge, deixa eu apertar a pausa. Fica tranquilo. Tá, tranquilo. Então olha aqui esse polígono. Vou tentar desenhar mais bonitinho aqui. Uma bandeirinha de festa junina. Certo? Olha os vértices deles aqui. Tá? Vamos tentar ligar todos os vértices a todos os outros. Ó, esse daqui. Ligou lá. Ligou aqui. E ligou ali. Passou por dentro. Tudo. Passou. Então esse aqui passou na prova. Esse daqui. Ligou aqui. Ligou aqui. Ligou lá sem passar por fora? Sim. Então passou na prova. Esse daqui. Ligou lá em cima. Ligou aqui embaixo. Ó. Passou por fora? Esse aqui passou por fora, né? Então esse aqui é côncavo. É não convexo. Tá? Ele é não convexo. Então, se você já sabe quando passa por fora é não convexo, ele é côncavo. Quando passa por fora, ele é côncavo. Essa figura é côncavo ou convexo? É côncavo. E você, Isaac, o que você acha? Côncavo. É. Onde que está os vértices dele que não dá para ligar um no outro? Aonde, Isaac? Vamos ver se o Isaac entendeu. Qual o vértice dele? Ó, vou pôr pontinho e se fala para mim a hora que aparecer ele. Esse daqui? Não, esse dá para ligar aqui, esse dá para ligar lá, esse dá para ligar aqui, esse dá para ligar aqui. Não é ele. Qual que é? Qual que é, Isaac? O que não dá para ligar por dentro, só por fora. Peraí, só são esses daí? É, eu vou apagar. Tem mais um ali, eu vou apagar. Eu sei que você já sabe, mas eu quero que o Isaac... Eu percebi que o Isaac não conseguiu entender, por isso que eu estou querendo que ele participe. Ó, Isaac. A, B, C, D, E e F. Qual dos pontos que na hora de ligar no outro vai ficar por fora do verde? Qual letra? Letra D. A D ligando na qual? Liga na F. Ó, ligou na F, passou por dentro, Isaac. Você não está entendendo. Não é. Ele tem que passar por fora do verde. Por fora. É, vai passar por fora. Agora Qual é? a letra E. E liga no qual? Liga no A. Muito bom, só isso. Ó, o E liga no A. Passou por dentro do verde? Não, então ele é côncavo. Agora não entendi. Certo? Então a resposta correta aqui é côncavo hexagonal ou convexo hexagonal? É côncavo. Hexagonal. Muito bem. Então letra D. D de Deus. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Tá? Tranquilo? Próximo exercício. Exercício número 5. Em qual ponto cardeal Helena vai ficar se a partir da posição em que se encontra na figura ela girar 3/4 de volta para a direita? Isaac, qual letra você acha? Você acha que ela vai ficar virada para o norte, para o leste, para o sul ou para o oeste?
Ela vai virar 3/4 para a direita. 3/4, a direita pra cá, certo? Isso. Então, 1, 2, 3. Letra L? Oi? Letra L? Você acha que vai parar aqui, no leste? Isso? Rafael, ela vai dar uma volta, ela está olhando lá para frente, ela está olhando para o norte. Ela vai dar uma volta para a direita de 3/4. Qual letra que você acha que ela vai parar? No N, no norte, no leste, no sul ou no oeste? Eu acho que no oeste. No oeste. E Tyler? Oeste também? Um jeito de vocês fazer é isso aqui, ó. Lá no computador não dá para vocês riscar a tela, mas dá para você imaginar no seu caderno. Faz o círculo, divide em 4 partes iguais. Por que 4 partes iguais? Porque ela vai dar 3/4 de uma volta. Então ela pegou a volta inteira e dividiu em 4. E ela vai virar para a direita. Quantos que ela andou da direita para chegar no primeiro leste? 1/4. Andou mais 1/4. 2/4 chegou no sul. Andou mais 1/4. Terceiro quarto chegou no oeste. Então acertaram. O Isaac confundiu. Então prestem atenção. Tem uma animação aqui para ficar mais bonitinho. Mais colorido do que eu fiz ali, ó. Divide a rosa dos ventos, que é isso que se chama rosa dos ventos, em 4 partes iguais. E aí você começa a pintar 4 partes da onde ela tá para a direita. Olha bem na tela. Olha lá. Aonde que parou a pintura? No oeste. Então acertaram quem respondeu oeste. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? E se eu falasse que ela deu uma volta de 3/4 virando para a esquerda? Aonde ela ia parar? No leste. Aí o Isaac ia acertar se fosse para o lado esquerdo. Mas ela foi para o lado direito. Tá bom? Muito bom. Próximo, exercício número 5. Assinale a alternativa em que... Ué? Não era o 5? Não sei. Ah, esse é o 5 que acabamos de resolver, disfarce. Então nós vamos fazer o 6 agora. Isaac, tá, o professor tá ficando doidão, não? Você viu, professor? Tô vendo tudo errado já. Assinale a alternativa em que todas as frações são equivalentes. O que quer dizer frações equivalentes? O Isaac lembra bem. O que quer dizer frações equivalentes mesmo, Isaac? Aquelas frações que são representadas de uma forma diferente, mas têm o mesmo valor. Muito bom. Então, eu vou tentar resolver desenhando. Alternativa A. Vamos desenhar as frações. A primeira fração pegou uma parte, dividiu em 3. E pegou quantas? 2. 1, 2. Eu esqueci qual que eu tinha marcado. A segunda fração pegou um inteiro do mesmo tamanho e dividiu em 4 partes iguais. Eu acho que deu certo. É? E pegou quantas partes iguais? 3. 1, 2, 3. Repararam que ela ficou um pouquinho maior do que 2/3? Na verdade eu desenhei errado aqui, tá? E a última, ele pegou o inteiro, dividiu em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. E pegou quantas partes? 4 partes. Ficou todos iguais? Não. Aí a professora, mas você desenhou muito mal. É verdade, eu desenhei muito mal. Então vamos fazer outro jeito. Outro jeito é você fazer divisão. Você pega as frações e divide de cima pelo de baixo. 2 dividido por 3. 0 vezes 3 dá 0, sobra 2. Como tem uma vírgula, acrescenta um 0. Aí 6 vezes 3 dá 18, sobra 2. Aí vai cair numa dízima periódica. Aí o 3/4 é 3 dividido por 4. 0 vezes 4 dá 0. 3 que tira 0. 3. Tem alguém para baixar? Não. Põe uma vírgula, aparece um 0. Quem vezes 4 chega perto do 30 sem passar? É o 7. 7 vezes 4 dá 28.
30 que tira 28 dá 2. Como eu já tenho a vírgula, aparece 0. 5 vezes 4, 20. 20 que tira 20, acabou. Então deu 0,75. Deu igual a 0,6666 ao infinito? Não, já deu diferente, então já paro aqui. Nem vou tentar achar o último. Tá? Outro jeito que eu acho que também é legal, tudo eu acho legal, fração eu acho tudo legal, é achar os denominadores iguais. Transformar em frações equivalentes com denominadores iguais. Então vamos achar o mínimo múltiplo comum do 3, do 4 e do 5. Então nós vamos fazer a fatoração do 3, do 4 e do 5 pelos números. Não. Quando a gente fatora pelos números primos. Muito bom. Os números primos é o 2, 3, 5, 7, ao infinito e além. Quem é o primeiro número primo que eu tenho? 3 dá para dividir por 2? Não. O 4 dá para dividir por 2? Dá. Ah, se tem um que dá, você já coloca ele lá. 3 dividido por 2? Não dá. Ah, professor, dá sim, dá um para cada um e sobra um, mas não pode ter resto, tá bom? Então 3 dividido por 2 tem resto, então eu copio. Quando tem resto, eu copio. Fala, Isaac. Eu posso trocar a água da garrafinha? Ah, no meio da aula agora? Não, espera um pouquinho. 4 dividido por 2. 2 é dividido. 5 dá para dividir por 2? Sem dar resto? Não. Então eu copio. Um desses 3 números ainda dá para dividir por 2? Dá. Qual deles dá para dividir por 2? O 2. Então eu divido por 2 de novo. 3 dividido por 2 sem dar resto não dá. Copia. 2 dividido por 2. 1. 5 dividido por 2 não dá. Copia. Pronto. Algum desses números ainda dá para dividir por 2? Sem dar resto? Não, né? São tudo número ímpar. Só número par que dá para dividir por 2. Então eu não uso mais o 2. Vou usar quem agora? O 3. 3 dividido por 3. 1. 1 dá para dividir por 3? Não. Copia. 5 dá para dividir por 3? Não. O que eu faço? Copio. Um desses números ainda dá para dividir por 3? Sem dar resto? Não, né? Então eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? 5. 1 dá para dividir por 5? Não. Copia. 1 dá para dividir por 5 sem dar resto? Não. Copia. 5 dividido por 5? 1. Pronto. Agora eu vou achar um denominador comum. Então vai ficar aqui assim, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos multiplicar? 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3? 12. 12 vezes 5? 60. Então, o denominador comum aqui é o 60. Tá bom? Então, todos vão ter 60 na parte de baixo. Agora eu vou fazer assim, ó. Pega a parte de baixo, divide pela parte de baixo. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2, 40. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 3, 45. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 4, 28, 24, 48. A parte de cima deu tudo igual? Não. Então isso aqui não é um frações equivalentes. Agora aqui, presta atenção. Um pedaço foi dividido em 4 partes, outro em 5 e outro em 6. Se eu pegar 3 na parte de cima, é equivalente a todos? Sim ou não? Tá na dúvida? Vamos desenhar. Um inteiro dividido em 4 partes. Eu vou lá e pego 3. O mesmo chocolate inteiro dividido em 5 partes. Ah, eu sou muito ruim para desenhar.
3, 4, 5. Vai pegar quantos pedaços? 3. 1, 2, 3. Aí o mesmo chocolate dividido em 6 partes iguais. Opa, risquei no lugar errado. Ele vai pegar somente 3. Tudo é a mesma quantidade? Não. Isaac, se você pega um chocolate e divide em 4 partes e pega 3, o Rafael pega um chocolate igual, divide em 5 partes e pega 3. A Tayla pega um chocolate igual, divide em 6 partes e pega 3. Todo mundo pegou a mesma quantidade de chocolate, não de partes. A quantidade de chocolates? Não. Não, olha aqui, ó. Uma barra tem mais chocolate. Aqui, a primeira pegou mais chocolate que todo mundo, né? Então, quando você tem frações equivalentes, a parte de cima sendo tudo igual, a parte de baixo também tem que ser igual, senão ela não é equivalente. Agora aqui, outro jeito de você descobrir fração equivalente é multiplicar as bases, né? Ó, se multiplica a parte de cima e de baixo pelo mesmo número. Olha a letra C. Se eu pegar o 2 para virar 4, eu tenho que multiplicar por quantos? Por 2 virar 4. Eu tenho que pegar o 2 e multiplicar por quantos? Por 2. 2 vezes 2 dá 4. E a parte de baixo também tem que multiplicar por 2. Então 2 vezes 2 deu 4. 3 vezes 2 deu 6. Então 2 terços é equivalente a 4 sextos? Sim. Agora eu vou pegar o 2 terços e vou multiplicar por 3. Olha lá, vou fazer aqui embaixo. 2 terços, vou multiplicar por 3. Fala, Isaac. Eu sei que eu acertei lá, mas eu não sei qual que... Mas como que você sabe que acertou e não sabe qual que é? Não, por causa que eu esqueci qual que eu tinha marcado. Mas daí não dá para saber se você acertou. 2 vezes 3. 2 vezes 3. Quantos? 6. 3 vezes 3. 9. Opa, olha lá. Deu a mesma fração? São frações equivalentes. Agora, pensa aqui comigo. Essa daqui pode ser equivalente? Foi dividido em 3 partes, pegou 4. Foi dividido em 3 partes, pegou 5. Foi dividido em 3 partes, pegou 6. Todo mundo pegou a mesma quantia? Não, né? Então, essa aqui não é equivalente. A única resposta que pode ter frações, pode considerar que tem frações equivalentes, é a letra C, tá? É a letra C. Vamos para o próximo? Número 7. Olha que legal esse aqui, eu lembro que a gente trabalhou, hein? A classificação do triângulo abaixo, quanto aos lados e aos ângulos, é respectivamente. O que é essa palavra? Respectivamente. Alguém sabe o que quer dizer essa palavra? Respectivamente? Conhece, Tayla, essa palavra? É quase isso. É isso mesmo. Respectivamente, repete na mesma ordem. O que ele falou primeiro? Lado, e depois ele falou ao ângulo. Então, nessa primeira parte, tem que estar em relação ao seu lado. E na segunda parte, tem que estar em relação ao seu ângulo. Certo? Seus ângulos. É no plural. Lados e ângulos. Esse triângulo, pensando no lado, ele tem 3 possibilidades. Ou ele é um triângulo retângulo, ou ele é um triângulo... Não, desculpe, falei do ângulo. Aos seus lados, ou ele é um triângulo equilátero. O que é equilátero? Tem todos os lados iguais, todos os lados diferentes, ou 2 lados iguais? O que é equilátero? 3 lados iguais. Então a gente guarda isso aqui na cabeça da gente. Equilátero. Tá bom?
Equilátero, quando tem três lados iguais. Se ele tiver dois lados iguais, como que a gente chama ele? Isósceles. E quando ele tem os três lados diferentes? Escaleno. Nesse caso, ele tem quantos lados iguais? Tem dois bem mostrado aqui pra gente, né? Esse lado mede 5, esse lado mede 5. Ah, professor, mas eu não tenho certeza se aquele outro lado mede 5. Eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza que ele não mede 5? Porque para ele medir 5 lá, ele tinha que ter todos os seus ângulos de 60 graus. E aqui ele tem 60 graus? Não. Então aquele lado é diferente. Se ele tem dois lados iguais, ele é isósceles ou ele é escaleno? Isósceles, muito bem. Qual é o único aqui que é um absurdo, então, eu responder? A letra C. Ele não é escaleno, né? Então, ajudou um pouco, mas não ajudou muito ainda. Eu sei que ele é um isósceles, não é a letra C. Agora eu vou relacionar ele ao ângulo dele. Se ele é um ângulo, ele é um triângulo agudo, ou seja, está errado ali. Tem que estar falando se ele é um acutângulo, se ele é um obtusângulo ou retângulo. Então, na própria prova paulista lá está errado. Agudo é um ângulo só. Mas ele não está falando do ângulo dele, ele está falando dos ângulos. Então tem que analisar todos. Se você acha que o isósceles é um isósceles de ângulo agudo, seria um triângulo acutângulo. Se ele tem um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. E se ele tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Nesse caso, ele tem um ângulo o quê? 90 graus. O ângulo 90 graus é agudo, é reto ou obtuso? Alguém lembra? Oi? Agudo? E você acha qual que é, Taylor? Não sabe esse? Isaac, o que você acha que é? Você acha que esse ângulo de 90 graus é um ângulo agudo, é um ângulo obtuso ou é um ângulo reto? É 90 graus. Então, eu sei que é de 90 graus. Eu quero saber o 90 graus, ele é um ângulo agudo, obtuso ou reto? Não. Não, é agudo? Ele é reto. Ah, tá. Por que ele é reto? Porque ele tem 90 graus. Se ele tem 90 graus, ele é um triângulo isósceles, um triângulo retângulo. Então a resposta correta é a letra D. Vamos aproveitar. O que é um ângulo agudo? Menor que 90 graus. Certo? O ângulo obtuso, ele é um ângulo maior que 90 graus. E o ângulo reto é igual a 90 graus. É exatamente 90 graus. Então a resposta correta aqui é a letra D. D de Deus. Próxima. Questão número 8. 3 amigos, Benê, Liara e Inês, colecionaram as figurinhas da Copa e estavam comparando quem havia colocado mais figurinhas em seus álbuns. Benê colou figurinhas em 3, como que eu leio essa fração? 3/4 do álbum. Liara em 4/8 do álbum. E Inês em 3/8 do álbum. Podemos afirmar que, será que a Liara colou mais figurinhas? Será que é o Benê que colou mais figurinhas? Será que a Inês e a Benê colaram a mesma quantidade de figurinhas? Ou será que a Inês colou mais figurinhas? Qual que vocês acham que colou mais figurinhas? Pode chutar. Você acha que é o Benê? Isaac, você acha que é quem? Eu esqueci o nome. Não o que você fez lá, o que você acha agora. O que eu acho agora? A letra. Eu preciso muito.
Tá lá. Enquanto isso o Isaac pensa, você fala a sua. A C. A Inês e o Benê colaram a mesma quantidade. Eu também. Você também acha que é a C? Você muda de ideia? Então fala. Oi? A B. A D. B ou D? B. Então vamos lá. O Benê. Você achou que era quem? O Benê também. O Isaac acha que é a Inês e o Benê. Então eu vou tentar desenhar. Mas para desenhar aqui no computador é muito terrível. Eu vou imaginar o álbum dividido em quantas partes iguais? Em 4. Então dividiu em 4 partes iguais. E o Benê colou em 1, 2, 3. 3 quartos do álbum. A Liara pegou o álbum dela, que tem o mesmo tamanho que o outro álbum ali, e dividiu em quantas partes iguais? Em 8. 1, 2, 4. 8 partes iguais, é isso? E colou em quantos? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Entre o Benê e a Liara, quem colou mais? Por enquanto, no desenho dá para ver que é quem? O Benê. Agora, isso aqui é a da Liara. Agora a Inês. A Inês pegou o álbum dela, dividiu em quantas partes? 8 também. 8 partes iguais. Quantas partes ela colou? 3. 1, 2, 3. Então, alguém colou a mesma quantidade que o outro colega? Sim. Quem? Aquele do lado de cima, que são 9, e aquele outro lado que também esqueceu. Mas então tá difícil. Então, A Liara colou 4 partes de 8, a Inês menos, então não foi. O Benê, se eu for fazer uma fração equivalente aqui, o Benê colou em 1, 2, 3, 4, 5, 6 oitavos, bem mais. Então realmente o Benê que colou mais que todo mundo. Ah, professor, tem outro jeito? Tem. Ó, o Benê. Vamos transformar a fração do Benê em equivalente, porque todo mundo tá com o álbum dividido em quantas partes? 8. Só quem que não está dividido com o álbum em 8 partes? Só o Benê. Então vamos transformar a fração do Benê em oitavo também. 3 quartos. 3 quartos. Eu multiplico 4 por quem para virar 8? Por 2. 4 vezes 2 dá 8. Multiplico de cima também por 2. 3 vezes 2 dá 6. Agora que está todo mundo com 8 embaixo, imagina que se cortou a parte de baixo. Quem colou mais? O Benê colou 6, a Liara colou 4 ou a Inês colou 3? O Benê. Então ficou provado que a correta aqui é a letra B. O Benê colou mais figurinhas. O Benê. Sabemos lá se é apelido de Benedito, o que é, ou é Benê. Não, é Benê, né? Então vamos lá. Mais 2, daí a gente para por hoje, tá bom? É B de Benê. É isso mesmo. Ou B de bonzinho. Olha esse aqui, hein? Esse aqui eu não lembro de ter visto na apostila nossa. Depois eu tenho que ver de novo se tinha ou não. O número de diagonais de um hexágono é... eu acho que esse daí apareceu. Tem gente que decora. Ah, eu sei que a diagonal de um quadrado é 2. A diagonal de um retângulo é 2. A diagonal de um triângulo é 0. Fica decorando. Mas tem um jeito de descobrir. Então veja para vocês verem como é trabalhoso fazendo a minha mesinha aqui. Se vocês estavam com o computador também não dava para fazer. Tem que estar impresso no papel para fazer bem legalzinho. Ó, as diagonais ligam vértices de um vértice ao outro. Então esse hexágono tem quantos vértices? Quantos? Só pelo nome você descobre. Hexa. Hexa vem de 6. Então eu vou ligar todos os vértices ao outro. Ó, liguei um. Passou pelo meio da imagem? Passou?
Não, então esse não é diagonal. Liguei o outro, passou pelo meio da imagem? Quantos diagonal tem então por enquanto? Vamos marcar aqui. Diagonal. Temos um por enquanto. Peguei aqui e liguei lá no outro. Passou pelo meio da imagem? Sim, mais uma diagonal. Peguei esse ponto aqui, passei por lá. Ligou mais um. Passou pelo meio da imagem? Sim, 2. Vou pegar aqui e vou ligar aqui. Passou pelo meio da imagem? Não. Então, por enquanto, quantas diagonais eu tenho? 3. Usando um vértice só. Eu tenho que usar todos os vértices. Agora eu vou começar isso aqui. Liguei aqui, passou pelo meio? Não. E aqui, passou pelo meio? Passou sim ou não? Sim, mais uma diagonal. Não é bem no meio. Passou pela parte amarela, né? Vou ligar lá no outro. Passou pela parte amarela? Mais um. Vou ligar lá no outro. Passou pela parte amarela? Sim, mais um. Quer dizer que cada vértice liga quantos diagonais? 3. Aqui nesse caso, cada vértice está ligando 3 diagonais. Ah, mas então é só pegar e fazer 6 vezes 3. Dá 18, olha lá, tem a resposta. Calma, não fica afoito. Esse aqui eu já terminei, não terminei? Então faço uma bolinha nele. Agora eu venho nesse, olha aqui o negócio. Vou ligar aqui. Passou pela parte amarela? Não. Vou ligar lá. Passou pela parte amarela? Sim ou não? Ah, mas já tinha passado antes, né? Eu posso contar duas diagonais duas vezes? Uma diagonal duas vezes? Não. Então essa já tinha contado, não conto de novo. Ah, então não posso multiplicar por 3 e descobrir que é 18. Porque tem diagonais que vai estar repetida. Agora eu vou pegar e vou ligar lá no outro. Passou pelo meio, já tinha essa diagonal? Não. Então mais um. Vou pegar esse aqui e vou ligar lá embaixo. Passou pela parte amarela? Já tinha essa diagonal? Não. Mais um. Acabou meu vértice? Ó, liguei aqui, não passou pelo meio. Então esse aqui já acabou. Agora eu vou para esse daqui. Vou passar pelo meio aqui. Já tinha, né? Não conto. Vou passar pelo meio aqui. Já tinha. Não conto. Vou passar por aqui. Já tinha? Não. Então mais um. Esse daqui já foi. Agora eu vou fazer esse daqui. Vou passar aqui pelo meio. Já tinha lá em cima? Já. Vou passar pelo meio. Já tinha aqui? Já. Não conto de novo. Vou passar por aqui. Já tinha? Já. Não conto. Então essa aqui eu não contei nenhum. Agora vou pegar essa. Vou passar por aqui. Já tinha? Já. Já tinha? Já. Já tinha? Já. Já fiz isso com todos os vértices? Sim. Quantos diagonais deu? 9. Puxa lá vida, não. Que difícil de fazer. Tem que ficar desenhando em cima. Eu percebi uma coisa. O que você percebeu, Isaac? Formou uma estrela ali, você percebe bem? Isso, mas não era esse o objetivo, mas tudo bem. Então a resposta aqui é a letra B. Professor, não existe um jeito mais fácil de fazer? Existe. Para você formar qualquer polígono, você precisa de quantos lados no mínimo? Ah, deixa eu mostrar para vocês, depois a gente volta nessa pergunta. Aqui, ó. Olhe bem agora vai ser mais bonitinho. Ó as diagonais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora se eu tirar a parte amarela ali, fica uma estrela mesmo, né, Isaac? Então são 9 partes mesmo. Então lembra que eu falei para vocês que tem um jeito mais fácil do que você ficar desenhando todas as diagonais? O jeito mais fácil é essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula. E eu gostaria que vocês anotassem no caderno. O que quer dizer o D, na opinião de vocês? Diagonal. Muito bem. O D quer dizer a quantidade de diagonais. Quantidade de diagonais é igual a L. O que quer dizer o L, será? Lado. Quantos lados tem essa figura? Então eu vou mudar aqui, ó. Vou fazer a fórmula. Diagonal é igual. O lado tem quantos lados essa figura? 6. Vezes, abre parênteses. Quantos que é o lado mesmo? 6 menos 3. Depois eu pego tudo isso, divido por
2. Vamos ver se dá certo? Primeiro faz quem está entre parênteses. Então eu copio 6 vezes. 6 menos 3 dá quantos? Dá 3. Depois eu pego tudo isso e divido por 2. Quantos que dá 6 vezes 3? 18. Dividido por 2. Metade de 18. 9. E aí chegamos a quantos diagonais? 9. Nossa, professor, de facinho que é? É verdade. Sabe por que divide por 2? Porque quantas diagonais eu passei por cima dela mesmo? Sempre passei em cima 2 vezes. Por isso que divide por 2. Quando eu faço a quantidade diagonal é quantas diagonais eu tenho. Lado, quantidade de lados é a mesma coisa que falar quantos vértices eu tenho. E por que ele faz menos 3? Porque eu não posso ligar nele mesmo, não posso ligar no meu vizinho e não posso ligar no meu outro vizinho. Aí cada uma liga em uma. Aí eu multiplico pela quantidade e divido por 2, porque depois essa aqui vai ligar aqui de novo, essa aqui vai ligar aqui de novo, entendeu? Por isso que eu divido por 2. Alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo? Vamos fazer um teste pequeno aqui. Usando a fórmula, certo? Se eu falar assim para vocês, o símbolo do São Paulo, do meu time, do coração, é assim. Do Isaac também é, né, Isaac? Do Rafael também, a Tayla não. A Tayla é corintiana, né? Então tá. Tem quantos lados o símbolo do São Paulo? Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Qual vai ser o valor do L na fórmula? Qual vai ser o valor do L na fórmula? 5. Então vai ficar 5 vezes 5 menos 3, tudo isso dividido por 2. Vamos lá então. Quem eu resolvo primeiro? O 5 tira 3. Por que eu resolvo ele primeiro, Rafael? Isso, então eu copio. 5 vezes 5 que tira 3 dá quantos? 2. 5 vezes 2 dividido por 2. Quantos que dá 5 vezes 2? 10. Que divide por 2? Não, divide. Metade de 10. 5. Então quantos diagonais vai ter o símbolo do São Paulo? 5. Eu vou desenhar 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho. É, de novo. Alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo? Copiar a fórmula? Eu vou apertar pausa na gravação para vocês copiarem a fórmula. Será que todas essas formas aí são... Continuando então. Meus alunos marcaram no caderno descobrir diagonais de um polígono. É D igual L vezes L menos 3. Tudo isso dividido por 2. Lembrando que o L é o número de lados do polígono, tá bom? Agora nós vamos para o 10º exercício. Qual das alternativas a seguir representa o múltiplo de 10 mais próximo de 4.398? Vocês lembram dessa potência? Qual que você acha que é, Rafael? Você acha que é a letra B? Então vamos fazer aqui a potência. Vamos resolver todas para a gente ver qual é. Então olha aqui. Como que fica 44 vezes 10 elevado a segunda potência? Você vai fazer 44 vezes. Quem sabe como que fica o 10 elevado a 2? Quando você tem uma base 10 elevado ao número, você coloca o número 1 e aumenta o número de casas em relação ao expoente. Quanto zero eu vou pôr? 2. Como que fica 44 vezes 100? Quando você vai multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 10.000, você faz isso aqui, ó. Quem eu estou multiplicando? 44. 44. Quanto zero eu vou aumentar? 2. 2 zero.
certo? Então a letra A chega a 4.400 e pronto. A letra B, 5 vezes... Quantos que é 10 elevado à terceira potência? Eu ponho o número 1 e 3 zero. Muito bom, e 3 zero. Quantos que dá 5 vezes 1.000? 5. 5.000. Ah, é? 43 vezes 10 elevado a 1. 43 vezes 10 elevado a 1 é 10. 43 vezes 10... 43 e aumento 1, 0. Isso aqui ficou muito longe do 4.398, não? E esse daqui? 4 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1.000. 4 vezes 1.000 dá 4. Qual número chegou mais perto do 4.398? A letra A. A letra A foi o que chegou mais perto, 4.400. Então a letra correta é a letra A. E nós vamos parando por aqui. Amanhã a gente dá continuidade à gravação, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, acompanha depois a continuação. Boa tarde. Boa tarde. Então hoje nós vamos continuar a prova paulista de 2023 do segundo bimestre. Os alunos que estão presentes hoje aqui, hoje é o dia 22 de junho de 2023. Os alunos que estão presentes é o Vinícius, o Antônio, a Maria Eduarda, a Nath, a Tayla, o Isaac, que achou a sala agora, e o Igor também está presente. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando. Então vamos dar continuidade no exercício. Nós paramos no exercício 10, né? Esse é o último que a gente tinha feito. Agora vamos para o 11. Então vamos lá. 11. A figura a seguir é um octógono. O que é octógono? E agora? Quantos lados tem um octógono? 2. 3? Tipo 3 é triângulo. 8? 8, isso mesmo. Octógono é 8 ângulos, 8 lados. Quando fala que ele é um octógono regular, quer dizer que ele tem todos os seus lados do mesmo tamanho. Automaticamente, os ângulos internos também vão ter o mesmo tamanho. Então aqui, ó, ele tem todos os ângulos internos do mesmo tamanho, tá bom? Aí ele pergunta assim: um polígono de 8 lados, aí ele fala aqui, ó, um polígono de 8 lados com a mesma medida. A fração que representa a parte pintada desse polígono é... E agora? Qual é a fração que vai ser representada? Primeiro, o inteiro foi dividido em quantas partes iguais? 8 partes iguais. Ah, professor, mas eu não estou vendo as divisões. Você tem que imaginar as divisões. E aí, quantos pedaços dela foram pegos? 3. Então, como que eu leio essa fração, Isaac? 3/8. 3/8. Qual é a letra correta desse exercício, então? Letra D. D de Deus. 3/8. Muito bem, Antônio. Alguma dúvida aqui? Né, a gente imaginava essa imagem cortada em 8 partes iguais e a gente consegue perceber que foram pego 3. Professor, mas e se eu não conseguir imaginar? Você pode vir aqui assim, fazer isso aqui, ó. Eu sei que o inteiro tem 8 lados. Quanto lado tem a parte pintada? 1, 2, 3. Se você pensar só nos lados, então ele vai ter 3 lados pintados de um total de quantos lados que ele tinha? 8. 3/8. Próximo exercício. Exercício número 12. Observe as figuras 1, 2 e 3 abaixo e assinale a alternativa que representa, nessa ordem, a classificação dos triângulos quanto à medida de seus lados. Muito bem. E daí?
O primeiro ali, ele tem 3 lados diferentes. Como que a gente chama o triângulo que tem 3 lados diferentes? Escaleno, isósceles ou equilátero? A figura 2, a figura 1 tem 3 lados diferentes. Diferentes é equilátero, é isósceles ou escaleno? Escaleno. Eu confundi aqui também. Lembre assim, ó. Se eu tenho um degrau de 10 centímetros, outro degrau de 12 centímetros e outro degrau de 13 centímetros, ele tem 3 tamanhos diferentes, ele forma uma escadinha. Fica fácil de ajudar a lembrar. Então, na verdade, ele tem ele é escaleno. Se ele é escaleno, ele pode ser a letra A, equilátero? Não, não pode ser a letra A, equilátero. Ele pode ser a letra B, isósceles? Não, só se estiver embaixo aí. Pode ser isósceles? Não. Então ele vai ser escaleno. Ele pode ser a letra C ou a letra D. Agora esse aqui tem 3 lados iguais. 3 lados iguais. É equilátero ou isósceles? Não, equilátero. 3 lados iguais, equilátero. Você pode falar assim, errado por querer. Equilátero. Porque vem de equidade, de igualdade. Então ele tem os 3 lados iguais, então ele é equilátero. Então não pode ser esse. Qual que sobrou para ser então? A letra D. Olha esse aqui é o que? Ele é um triângulo que tem 2 lados iguais, então ele é isósceles. Tá? Então a resposta correta é a letra D. Certo? Alguma dúvida aqui? Guarde na cabeça. Equilátero vem de equidade. Equilátero, os 3 lados iguais. Escaleno faz lembrar, a palavra faz lembrar escada. Escada, um degrau vai ter mais alto do que o outro em relação ao solo, né, ao chão. Isósceles, ó, uma dica aqui para lembrar de isósceles. Quer ver, ó? Um lado igual, outro lado igual, formou a letra I de isósceles. 2 lados iguais, formou a letra I de isósceles. Isso aqui é dica, tá? Só para poder tentar ajudar a gente a compreender melhor. Próximo exercício, número 13. Qual das figuras abaixo apresenta as características do paralelogramo, do retângulo e do losango ao mesmo tempo? Quem delas aqui pode ser um paralelogramo, também pode ser um retângulo, também pode ser um losango? Vocês lembram qual figura A1? É o quadrado. Todo quadrado é um paralelogramo. Todo quadrado também é um retângulo. Todo quadrado também é um losango. Então é a figura 1. Muito bom, Antônio. É a figura 1. Alguma dúvida aqui? Então vamos só explicar para a gente entender. Por que o quadrado é paralelogramo? Porque a propriedade, as características do paralelogramo, ele fala que tem que ter 2 pares de lados paralelos. Esse lado e esse lado nunca vão se encontrar se eu continuar desenhando. Esse lado de cima com o lado de baixo também nunca vão se encontrar. Então ele tem as propriedades do paralelogramo. E agora, qual é as propriedades que ele tem do retângulo? O retângulo ele fala assim: tem que ter os 4 ângulos internos de 90 graus. Ele tem os 4 ângulos internos de 90 graus? Tem sim. Tem que ter lados opostos, 2 pares de lados opostos do mesmo tamanho. Esse lado é o oposto a esse lado e ele tem o mesmo tamanho. A parte de cima tem o lado oposto desse lado e também tem o mesmo
tamanho. Então ele passou na prova. Ele é retângulo também. Ele é um paralelogramo e é um retângulo. E o losango fala assim, que ele tem que ter 4 lados iguais e com ângulos opostos do mesmo tamanho. Esse ângulo tem o mesmo tamanho que esse. Esse ângulo tem o mesmo tamanho que o oposto dele lá. Então ele passou em todos os testes. Um quadrado pode ser considerado, além de quadrado, paralelogramo, retângulo e losango. A figura 3 você acha que também dava certo? A figura 3 não, ela pode ser um paralelogramo. Verdade, ela é um paralelogramo. Ela é um retângulo, mas ela não pode ser losango. Porque o losango tem que ter os 4 lados iguais. E ele não tem os 4 lados iguais. A figura 2 é um losango. Ele é um paralelogramo? É, mas não é retângulo, porque ele tem que ter ângulos retos de 90 graus. E a figura 4, por que ele não é um paralelogramo? Porque ele tem lados com ângulos opostos diferentes, né? Então, e ele aqui, se eu continuar aqui, ó, ele vai se encontrar. Então ele não é paralelogramo, tá bom? Próxima pergunta, número 14. Um professor, ao perguntar a seus alunos a representação decimal da fração, como que eu leio essa fração? 5 elevado a... Não, 2 quintos. Você está pensando na potência. 2 quintos. Obteve várias respostas. Analise a alternativa correta. Toda fração é uma divisão. O de cima dividido pelo de baixo. Então é 2 dividido por 5. Na tabuada do 2, na tabuada do 5, quem vezes 5 chega perto do 2 sem passar? 1 vezes 5 passou. Então é o 0. 0 vezes 5 dá 0. 2 que tira 0. Não, 2. Tenho 2. Tirei nada. Ficou 2. Tem alguém para baixar? Não. Quando não tem ninguém para baixar, o que a gente faz? Quem lembra? Isso, coloca uma vírgula. O que mais, Maria? Isso, Maria, muito bom. E automaticamente aparece um 0 aqui no resto. Na tabuada, aí virou 20 agora. Na tabuada do 5, quem vezes 5, Igor, você acha que dá? Não adianta olhar para a tabuada do Isaac. Quem vezes 5 dá 20? Quantos 5 você precisa para dar 20? Pense em dinheiro. Quantas notas de 5 reais você precisa para dar 20 reais? 2 notas de 5 reais dá 10. 4. Era ele que tinha que responder. 4 notas de 5 reais vai dar 20. 0 que tira 0. 0. 2 que tira 2. 0. Você tem 2, tirou 2, 0. Qual foi a resposta? 0,4. Ou chamamos ele de 4 décimos. É a letra A. Então lá, letra A. Próxima pergunta. Alguma dúvida ali? Não? Próxima pergunta. A área dos triângulos a seguir são respectivamente... E agora, tem 2 triângulos. Vocês lembram como que a gente faz para calcular a área de um triângulo? Alguém lembra? Pelo silêncio, eu acho que não, né? 8 vezes 10. Olha que a Taylor falou. Eu vou pegar o lado e vou fazer vezes o outro lado. Aí eu descobri a área do retângulo. E depois, o que eu faço? Eu não quero do retângulo, eu quero do triângulo. Mas você acertou. Começa com base, a base é a parte de baixo, vezes a altura, que é representada pela letra H. Mas eu achei a área do retângulo, eu não quero do retângulo.
Eu quero do triângulo. O que vocês acham que eu tenho que fazer agora para descobrir a área do triângulo? O triângulo é o tamanho do retângulo? Não. Sim. Não. Ele é quanto mais ou menos do retângulo? 8. Não, esquece os números. Olha o retângulo. Imagina o retângulo. Se eu falar assim para vocês, essa é uma folha sulfite, a parte azul é o dobro do tamanho, é a metade do tamanho? Metade. É a metade. Se é metade, então é só eu dividir por 2. Pronto. Essa é a área de um triângulo. Marca aí no caderno de vocês. A área do triângulo. Nem abriram o caderno alguns ainda. Meu Deus. Então lá. Área do triângulo. Agora eu vou usar essa fórmula. A área do triângulo é igual. Quem é a base mesmo, Taira, que você falou de hoje? 10. 10 vezes essa fórmula aqui. Qual? Essa daqui. Todos eles. 10 vezes 8. Depois eu pego tudo e divido por 2. Resolvendo. Quantos que dá 10 vezes 8? 80. Metade de 80. 40. Muito bem. Agora eu vou pegar a mesma fórmula. A área é igual. Quem é a base do segundo triângulo? 6 vezes. Quem é a altura do segundo triângulo? 8. E pego tudo isso e divido por 2. Então vamos lá. 6 vezes 8 dá quantos? 6 vezes 8. Quanto você acha, Maria? Se errar, eu falo se é mais ou menos. Oi? Menos. 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 40. 40 mais. 43. Não, 5. mais. 45 mais. 46. Mais. 47. O número par vezes número par só pode dar número par. 48, tá bom? Não chute número ímpar. 48. Aí eu pego 48 e divido por 2. Alguém sabe quantos que é metade de 48? Se não souber, a gente faz a divisão. Então vamos lá. Quem, na tabuada do 2, quem vezes 2 dá 2? 4. Ah, já achou a resposta. É a 24. É o 2 vezes 2 dá 4. Abaixou, deu 0. Abaixou 8. Se abaixou, tem que resolver. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8, 0. Antônio já chegou na resposta lá que o segundo triângulo era 24. Que 23 o que? 24. Quando ele fala assim, a área do triângulo são respectivamente, quer dizer que é na mesma ordem. A área do primeiro triângulo é 40 centímetros quadrados e a área do segundo triângulo é 24 centímetros quadrados. Qual das alternativas está correta? A letra D, 40 centímetros quadrados por primeiro e 24 centímetros quadrados por segundo. Se a gente confundir e esquecer de dividir por 2, a gente marca sem querer a letra A. Mas eu tenho que lembrar que o triângulo é metade de um retângulo ou de um paralelogramo, que é o caso ali do segundo triângulo. Tranquilo? Podemos ir para o próximo? Copiou a fórmula, Isaac? Muito bem. Não, a fórmula é isso aqui, ó. Isso aqui e aqui, a área do triângulo. Hã? Mas você já chegou atrasado e ainda vai no banheiro? Vai. Mas eu vou continuar a lição, depois você assiste em casa a lição no exercício número 16, tá bom? Vamos lá então. Então a letra correta ali é a letra D. D de Deus. Número 16. Assinale a leitura que corresponde à fração 7 no numerador e 15 no denominador. O Isaac ia gostar de responder essa. 15 7 Quase. É o contrário. 7 15 avos. 7 15 avos. O 7 está em cima, a gente fala o 7 primeiro.
e depois a gente fala a parte de baixo. Se for mais que 10, a gente fala o avos, né? Então, o correto aqui é 7/15 avos. Letra A, certo? Se eu falar 7/15 décimos, tá errado? Tá errado, tá bom? É 7 décimos quando é 10 embaixo, tá bom? Próxima pergunta, 17ª pergunta. As coordenadas dos vértices do triângulo ABC do plano cartesiano a seguir são... Isso aqui é parecido que caiu na minha prova, hein? Qual é a coordenada do ponto A? Quem sabe achar para mim qual é a coordenada do ponto A? Não, 2. 6. 2 3. e 3. É a 3. primeira. Então ela é a primeira. 2 e 3. Lembre-se, sempre primeiro o X para depois o Y. A coordenada do ponto B. 2. Não. Primeiro é o X, é o 2 e o depois o Y, o 1. 2 e 1. A coordenada do ponto C. 6. Igor, Ah, não. sempre no X primeiro, Igor. 6 e 1. É a primeira. Lembra aquela brincadeirinha lá do passarinho? Imagina que é um passarinho. Fez cocôzinho aqui, aí ele ficou com nojinho e cuspiu em linha reta, mas o cuspo dele é biônico, vai reto até bater lá na frente. Então primeiro ele faz o cocô, aí o cocô dele cai no X, aí ele fica com nojo e gospe em linha reta, tá bom? Qual é a alternativa correta aqui? A letra A, 2 e 3. A, 2 e 3, só essa aqui que tem. Letra B, 2 e 1, só essa. Letra C, 6 e 1. Mudou os lados? Só Repare que tem a alternativa tudo igual, só muda. para fazer o... Então, mas repare que tem a alternativa para fazer invertido aqui, ó. Ó, essa aqui. Caso eu esteja esquecido que nem o Igor estava procurando primeiro no Y para depois no X. Ia marcar a letra B. Mas a nossa correta é a letra A. Certo? Alguma dúvida? Não? Não? Isaac, lembrou dessa parte aqui? 18ª questão, 18. Tem quantos, professor? Até 20. Falta mais duas. Falta essa e mais duas. Faltam 3. De acordo com... essa aqui é facinho, vamos ver lá. De acordo com a figura, podemos afirmar que a abertura desse notebook forma um ângulo. Calma aí, professor. A abertura é o do lado de lá ou na frente do computador? Na frente do lado. Na frente. Na parte da frente. Certo? Vocês acham que esse ângulo é um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? Obtuso. É um ângulo obtuso. Vocês viram que está mais abertão? Ótimo. Se ele é obtuso, não pode ser o agudo. Não pode ser o agudo. Quantos graus tem aqui? 90. Quantos? 90. 100? 100 por quê, Isaac? É porque ele é bastante grande, assim, né? Ah, por causa que você achou que ele é grande. Deixa eu contar um negócio para vocês. Um ângulo assim, ó, abertão inteiro, ele tem 180 graus. Se 80 graus está para o lado de cá, se 80 graus está para o lado de cá, quantos graus está do lado de lá para dar 180? 100. 100 graus com mais 80 graus dá 180 graus. Tá? Então a soma dos dois ângulos para formar um ângulo raso, a gente chama isso aqui de ângulo raso, ó. Quando vem daqui até aqui é ângulo raso. Ele tem 180 graus. Se 80 ficou pro lado de lá, pro lado de cá ficou 100. Tá bom? Então aqui a resposta correta, a letra B. B de bonzinho. Belezinha. Nós temos quantas aulas hoje? Uma comigo só. Daí o professor... Daí é o professor Douglas que vem depois.
Página não, exercício número 19. Qual das frações a seguir representa a forma irredutível da fração 20/16? É uma pena que a gente estava fazendo a revisão com material digital lá, material digital. Bem na época começou a chover bastante, né? Muito aluno não conseguiu vir. Mas a gente fez uma revisão desse conteúdo antes da prova paulista. 20/16. Como que eu faço a forma irredutível? Eu vou fazer divisão do de cima e de baixo pelo mesmo número. E eu uso os números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 4, 5, 7, 7, 9, 9 não é primo. 10, 10 não. 11. 11. Então os números primos são aqueles números que dá para dividir somente por ele mesmo e por 1. Vamos parar por aqui. Se a gente precisar, a gente pega mais. Quem é o primeiro número primo? 2. 2. Então, dá para dividir 20 e o 16 por 2? Dá. Muito bem. Gostei da rapidez. Por que a gente sabe que dá? Porque os dois são números o quê? Primos. Não. Pares. São números pares. Se está terminando com 0, 2, 4, 6 ou 8, é número par. E todo número par dá para dividir por 2. Então, 20 dividido por 2 e 16 dividido por 2. Quantos que dá 20 dividido por 2, Igor? Metade de 20. Se tem 20 balas, vai dar metade de suas balas para o Isaac. Quantas balas você vai dar para ele? 2? Não. 20 rações. São 20 balas. Você vai dividir por 2 pessoas. 0 não. 1 também não. Pensa em dinheiro então. Vamos tentar dinheiro. Só um minutinho. Vamos pensar em dinheiro. Se tem 20 reais, vai dividir em 2 pessoas esses 20 reais. Quantos cada um vai ganhar? 10. Isso. Então 10. Vinícius. Metade de 16. Isso é mais difícil do que do Igor. Posso dar uma dica? 8. 10. Não. Fala aí. 8. Metade de 16 é 8. Isaac. Professor, eu tenho uma pergunta. Oi. 8 mais 8 é 16? Isso. Então é só você pensar que, tipo... Quem mais quem? Dá Quem mais ele mesmo? Dá Dá 16. Também. Muito bom. Isaac. 10 e 8. Ainda dá para dividir os 2 por 2? Por 2? É. O 10 dá, eu acho que o 8 não. Dá. O 8 é par também. É? Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8 é número par. E todo número par dá para dividir por 2. Antônio, que queria participar de hoje. Quantos que dá 10 dividido por 2, Antônio? Não, 10 dividido por 2. Metade de 10. 5. Isaac. 8 dividido por 2. Metade de 8. Metade de 8. Isso. 4. 4. Muito bem. Esse aí que nós já fizemos. Muito bom. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Então eu não vou dividir por 2. Dá para dividir por 3? O 5 não dá porque ele é número primo. Ah, mas o 5 dá para dividir por 5. Mas o 4 dá para dividir por 5 sem quebrar ele? Não. Então chegamos na forma irredutível. A B. Letra B. Como que eu leio essa fração? 5 quartos. Quartos. Isso mesmo. Quartos. 5 quartos. Não é 4 quintos, não. 5 quartos. Resposta correta, letra B. B de bonzinho de novo. A última pergunta. Ó, isso aqui a gente fez um parecido lá no material digital, né? Só não sei se é a mesma pergunta. A população de um município é de 160 mil habitantes. A população da zona rural
corresponde a 2/5 do número de habitantes desse município. Qual é a população da zona rural? Desculpa. Tem duas maneiras que eu lembro de fazer aqui, ó. 2/5 é a zona rural. Eu quero saber 2/5 de total da população, 160 mil. 160 mil. Um jeito é você dividir os 160 por 5 e descobrir quantos que vale cada parte. E eu sei que 2 partes estão na zona rural. Daí eu multiplico por 2. Então essa é uma maneira. Desculpa. 160 mil dividido por 5. Dá para dividir por 5 sem ficar com 0, alguma coisa? Não. Quantos 5 cabe dentro do 1? Nenhum. É o 0 mesmo. Então 0 vezes 5 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Ah, não deu certo. Baixa o 6. E se abaixou? Quem vezes 5 chega perto do 16 sem passar? Na tabuada do 5. 1 vezes 5 dá 5. Ficou longe. 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 5 deu 15. Chegou perto? Não passou? Não. Se eu fizer vezes 4 vai passar, né? Então, aqui é o 3. 3 vezes 5, 15. 6 que tira 5, 1. 6 que tira 5, 1. 1 que tira 1, 0. Abaixo 0. E se abaixou, quem vezes 5 chega perto dos 10? Sem passar. 2. Até ela levantou o dedo lá. 2 vezes 5 dá 10. 0 que tira 0, 0. 1 que tira 1, 0. Abaixo 0. E se abaixou, quem vezes 5 dá 0? Bem? 0. 0 vezes 5 dá 0. Matou aqui. Abaixo o outro 0. E se abaixou, quem vezes 5 dá 0? 0. Matou esse 0 também. Abaixou o último 0. Quem vezes 5 dá 0? 0. Matou. Qual a resposta é correta? B. Não. Não ainda. Por que não ainda? O 0 à esquerda não vale? Nada. Eu sei que a população foi dividida em quantas partes? 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 32 mil pessoas. Aqui tem 32 mil pessoas também. Aqui tem 32 mil pessoas. Aqui tem 32 mil pessoas. E aqui tem 32 mil pessoas. Ao todo tem 160 mil. Só que 2 partes dessa moram na zona rural. Então quantos que moram na zona rural? 64 mil. Muito bom. Porque eu tenho que pegar 32 e somar com mais 32. 32 mil mais 32 mil. 64 mil. Muito bem. Agora eu vou fazer de um outro jeito que eu acho melhor, mais fácil de fazer. Eu chego aqui e faço isso aqui, ó. 2/5 de 160 mil. Certo? Esse D vai virar uma multiplicação. Embaixo vem o número 1. 2 vezes 160 mil. Vamos fazer? 160 mil vezes 2. 2 vezes 0, Igor? 2 vezes 0, 0. Isaac, 2 vezes 0, Isaac? 2 vezes 0, 0. Antônio, 2 vezes 0? Vinícius, 2 vezes 0? Agora sobrou mais difícil para as meninas. Maria, 2 vezes 6? 12. Fica o 2, sobe o 1.
Taylor, 2 vezes 1. Com mais um que subiu? 3. Deu 320 mil. 320 mil. Dividido. 5 vezes 1. 5. Agora eu vou pegar o 320 mil e vou dividir por 5. O 3 é menor que o 5, então eu vou abraçar o meu vizinho aqui. Vamos conversar junto aqui, vizinho. Na tabuada do 5, desculpe. Quem vezes 5 chega perto do 32 sem passar? Tabuada do 5. Quem vezes 5 chega perto do 32 sem passar? 6. 6 vezes 5 dá 30. 2 que tira 0, 2. 3 que tira 3, 0. Abaixei o 0 e se abaixei, tem que resolver. Quem vezes 5 dá exatamente 20 ou chega perto de 20? 10. 10 vezes 5 dá 50, passo muito. É o 4. 4 vezes 5, 20. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. Abaixo o 0, abaixou? Quem vezes 5 dá 0? 0. 0 vezes 5 dá 0. 0 que tira 0, 0. Abaixou o 0, abaixou? Tem que resolver. 0 vezes 5, 0. 0 menos 0, 0. Abaixou, se abaixou? 0 vezes 5, 0. 0 menos 0, 0. Acabou minha conta. Quantos mil? 64 mil. Resposta correta, a letra D. D de Deus. Certo? Acertou essa? Então vamos lá. E por aqui nós finalizamos a correção da prova paulista do segundo bimestre de 2023. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.